Com o intuito de reduzir os problemas causados pela seca no Nordeste, o governo federal implementou a transposição do Rio São Francisco. Esse projeto consiste em 477 quilômetros de canais de concreto divididos em dois eixos, norte e leste, que captam água do Rio São Francisco e a direcionam para estações de bombeamento, abastecendo as regiões secas e semiáridas do Nordeste brasileiro. Essa iniciativa tem beneficiado diversas famílias e impulsionado a economia local. No vídeo a seguir, você poderá conhecer a história da construção e o funcionamento dessa grande obra hídrica, a maior do Brasil. A região nordeste do Brasil, especialmente o semiárido, historicamente enfrenta problemas de seca. Essa área corresponde a 57% do Nordeste e abriga cerca de 40% da população, com uma média anual de precipitação inferior a 800 milímetros. Antes da transposição, a população local, que depende principalmente da agricultura e pecuária em pequenas propriedades familiares, lidava constantemente com o clima desfavorável. A escassez de chuvas, ou sua distribuição irregular ao longo dos anos, tornava difícil produzir alimentos em quantidade suficiente para garantir a segurança alimentar das famílias. Nos últimos 3 séculos, a região enfrentou cerca de 85 anos com chuvas escassas, inexistentes ou mal distribuídas. Aproximadamente 10 milhões de habitantes do semiárido dependem das atividades agrícolas e pecuárias tradicionais, que são altamente vulneráveis às secas. Diante de todas as dificuldades climáticas, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco surgiu na década de 1840, durante o Império do Brasil, como uma possível solução para a seca no Nordeste. Entretanto, devido à escassez de recursos na engenharia, o projeto não foi iniciado. Foi somente 30 anos depois, durante a Grande Seca de 1877 a 1879, que afetou severamente a região, especialmente o Ceará, com cerca de 10% da população falecendo, que o projeto foi considerado novamente. No entanto, Dom Pedro II desistiu de retomá-lo após estudos constatarem a falta de recursos técnicos para levar as águas até a Chapada do Araripe, localizada na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Após a seca de 1877, o imperador enviou engenheiros para estudar soluções, sendo a construção de barragens ou açudes uma das indicações. O açude do Cedro foi uma das primeiras grandes obras de combate à seca, mas apenas iniciou-se durante os governos republicanos entre 1890 e 1906. Ao longo do século XX, a transposição do São Francisco continuou sendo considerada uma solução. No entanto, o projeto tal como o conhecemos hoje só começou a ganhar forma em 1985, no extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento do Governo Federal. Em 1999, passou para o Ministério da Integração Nacional, devido a conflitos de competências e interpretações legais, que ainda estão sujeitos a disputas judiciais. As obras começaram somente em julho de 2007, com o Exército Brasileiro iniciando as obras do Eixo Leste, enquanto o consórcio Águas do São Francisco, composto pelas empresas S.A. Paulista e Servem, foi responsável pelas obras do Lote 1 do Eixo Norte, e a Camargo Correia executou as obras do Lote 9 do Eixo Norte. Inicialmente, a obra estava planejada para abranger 699 quilômetros, incluindo os ramais do Agreste, Apodi e Salgado, com previsão de conclusão para 2012. Contudo, até dezembro de 2013, apenas os trechos sob responsabilidade do Exército estavam finalizados, um ano após o prazo inicial previsto. 4 cidades, Salgueiro e Cabrobó em Pernambuco, Jati no Ceará e São José de Piranhas na Paraíba, trabalhavam em seus canais de forma ininterrupta, 24 horas por dia. No entanto, o ritmo geral das obras era lento, e alguns municípios ainda contratavam operários. Alguns dos canais já finalizados apresentavam rachaduras e problemas de conservação, demandando reparos.
Durante os governos de Lula e Dilma, o projeto inicial de 699 quilômetros foi reduzido para 477 quilômetros, representando aproximadamente 68% do projeto total. Em 9 de fevereiro de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, o governo federal concluiu parte da transposição, finalizando os eixos norte e leste do projeto original de integração do Rio São Francisco. Os ramais do Apodi, no Rio Grande do Norte, e do Salgado, no Ceará, tiveram suas obras iniciadas, totalizando 222 quilômetros retirados do projeto anterior. O Cinturão das Águas do Ceará, as vertentes eleitoreiras da Paraíba, a adutora do Agreste Pernambucano e o Canal do Xingó em Sergipe também estão em andamento. Por outro lado, o ramal do Piancó na Paraíba, o sistema Seridó no Rio Grande do Norte e o Canal do Sertão Baiano estão em fase de estudos e desenvolvimento. Devido à imensidão do Rio São Francisco, que tem sua nascente a 1,8 mil metros de altitude na Serra da Canastra em Minas Gerais e percorre um trajeto de 2.000 quilômetros, atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a transposição é dividida em dois principais eixos, norte e leste. O eixo norte, com 260 quilômetros de extensão, visa alimentar 4 rios, incluindo 3 subbacias do Rio São Francisco, Brígida, Terra Nova e Pajeú, além de abastecer 2 açudes em Tremontes e Chapéu. Por outro lado, o eixo leste, com 217 quilômetros, inicia-se no reservatório de Itaparica, em Pernambuco, seguindo para leste, fornecendo água para a parte do sertão e regiões do agreste de Pernambuco e Paraíba. Ambos os eixos do projeto de transposição do Rio São Francisco abrangem a construção de uma infraestrutura significativa, 13 aquedutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 9 subestações de 230 kW, 270 km de linhas de transmissão em alta tensão e 4 túneis, sendo o túnel Concas o maior da América Latina, com 15 km de extensão. Além disso, estão em estudo 2 novos eixos, o Eixo Sul, com aproximadamente 400 quilômetros, que consiste na construção de um canal partindo de Juazeiro, Bahia, até a barragem de São José, em São José do Jacuípe, Bahia, visando a perenização dos rios Vaza Barris e Itapicuru, e o Eixo Oeste, que também utilizará recursos hídricos do aquífero do Vale do Gurgueia. No entanto, como funciona a transposição do Rio São Francisco? O transporte sustentável das águas ocorre de 2 maneiras: por gravidade, utilizando um canal com um declive de 3 graus, ou através de estações de bombeamento. Por exemplo, a estação localizada em Cabrobó, Pernambuco, com aproximadamente 36 metros de altura, equivalente a um prédio de 12 andares, utiliza uma poderosa bomba para elevar a água aos tubos que desaguam na parte mais alta do canal. A água segue seu percurso descendo ao longo do canal, devido à força da gravidade, passando por aquedutos e túneis subterrâneos, e as saídas de água abastecem diretamente 390 comunidades vizinhas à obra. A água que permanece nos canais é destinada aos reservatórios, em alguns casos, é utilizada para a geração de energia elétrica. No que diz respeito à entrega de água aos estados beneficiados, os investimentos totalizam cerca de 12 bilhões de reais até o momento, considerando apenas os eixos norte e leste do projeto, incluindo os ramais associados como Entre Montes, Agreste, Salgado e Apodi. Apesar do sucesso em fornecer água para milhões de pessoas e gerar empregos, houve impactos negativos nos ecossistemas dos rios da região receptora, afetando a biodiversidade local. A obra, embora não esteja totalmente concluída, é considerada um marco, mas também levanta desafios ambientais importantes. Este é o Interessantíssimo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Compartilhe nos comentários o que achou da história da construção dessa grande obra hídrica do nosso país. Até o próximo vídeo!